Pessoal, nesses 50 anos de Planetário, né, nesse aniversário especial que nós estamos passando, nós temos conversado com algumas pessoas que foram importantes para o Planetário do Rio e para a astronomia brasileira de uma maneira geral. Eu conversei com os pioneiros da astrofotografia, tá, que, aqui no Brasil, que se reuniam no Planetário lá. E eu vou conversar agora com um homem que foi não importante, mas ele foi absolutamente fundamental para a Fundação Planetário, tá? Que é o astrônomo Ormis Rossi. O Ormis, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ormis muitos anos lá do Planetário, anos que eu sinto muita saudade. Cara, sempre uma emoção conversar com você. E, bom, Ormis, ele foi astrônomo do Planetário, teve à frente na direção da astronomia por bastante tempo, e ele participou da época mais fundamental da instituição. Na época que o Planetário ainda era só aquele prédio na frente, né? O Ormis, ele fez o prédio novo, esse prédio tem a cúpula maior, a cúpula Asais, e eu quero muito que ele conte um pouco dessa história pra gente. E, Ormis, cara, assim, é até difícil de falar de você, cara. Até para te apresentar é difícil, de tanta importância que você tem para o Planetário. Cara, para começar, eu te agradeço muito, de coração, por você tá batendo esse papo com a gente. Nesse aniversário de 50 anos, você é uma das pessoas que mais tem que ser homenageada e lembrada, tá, nesse momento. E, então, por causa da pandemia, a gente não conseguiu realmente fazer todas as festividades que nós tínhamos planejado, tá, lá para o Planetário, mas nós estamos nos adaptando a esse mundo online. Então, te agradeço demais você ter cedido um pouco do seu tempo para bater esse papo aqui com a gente, para contar um pouco da sua história. E, cara, eu vou deixar você falar agora fazendo uma única pergunta, tá bom? Que é o seguinte: como a astronomia entrou na sua vida e qual a importância dela hoje para o Ormis Rossi? Grande amigo, maior prazer, Leandro, falar com você e realmente falar desses 50 anos da Fundação Planetário. Local que eu passei, Leandro, 35 anos da minha vida profissional e com muito prazer eu fiquei sempre à frente, pensando em fazer da Fundação Planetário um local de excelência. Claro que nós tivemos altos e baixos, mas eu acho que nós conseguimos, nesses anos que eu passei à frente do Planetário, trazer para essa instituição, fazer dessa instituição um local agradável e de interesse para toda a coletividade do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, não é mesmo? E aí você me perguntou como eu me integrei à astronomia. Leandro, ouvindo o depoimento de várias pessoas que fizeram o curso, que se formaram em astronomia, não é raro você ouvir a história de todos dizendo: eu era apaixonado por astronomia desde criancinha. Não foi diferente para mim também, não, Leandro. Eu nasci no interior do Espírito Santo, no distrito de Boapaba, município de Colatina. Eu tive o privilégio, Leandro, de conviver com um céu magnífico. Quando não se tinha lua cheia, nós tínhamos um céu fantástico. Eu, criancinha, muito apaixonado pelos interesses do que o céu se apresentava, né? Uhum. A fase da lua, e sempre com curiosidade. Agora, Leandro, lembrar que na nossa época, na minha infância e juventude, década de 50, não havia recursos de divulgação, não havia instrumentos quase. Revistas eram as mais comuns. Sim. Revista Cruzeiro, Manchete, Fatos e Fotos, que os temas eram os mais corriqueiros, diversos. Você não tinha o assunto ciências. Você não vivia com o assunto ciências. E eu ficava muito angustiado, mesmo criança, eu queria muito ler sobre ciências. Raras vezes eu tinha a seleção, a revista Seleções, que saía alguns artigos, e dali a gente tinha informações. Mas eu tenho um fato assim curioso dessa época, Leandro, que eu, achando que eu estava já compreendendo um pouco do mundo, do universo, né?
Eu chegava e argumentava, porque eu ficava no nosso quintal à noite, nas noites que não tinha lua, aquele céu magnífico, estrelado, e, claro, as estrelinhas correndo. Claro. Eu usava o argumento, veja a ingenuidade, eu argumento, poxa, se a luz ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo, imagina essa estrela que se desloca e deixa a luz para trás. Veja que eu, Cara, que eu usava esses argumentos, né? E era um sacrilégio para o conhecimento científico, né? Não, mas era a cabeça de uma criança, isso é ótimo. Exatamente, exatamente. O raciocínio era lógico. Claro, claro. Né? Mas logo depois, e curioso que eu não tinha assim, pessoas que confrontassem com essa ideia. Uhum. Eu comprei esse argumento até alguns 2, 3 anos, ainda na infância, e depois eu me sentia assim um pouco constrangido com estrela cadente não é estrela. Mas muito interessante, isso ficou gravado na minha mente, isso, viu? Uhum. Estrelinhas cadentes, hoje nós todos sabemos, todo mundo sabe que é uma coisa próxima da gente, né? Mas, homens, isso que você fez, cara, assim, era uma coisa que Einstein fazia quando era criança. Ele chama a coisa de experimentos mentais, né? E você ficar fazendo, tinha uma história que Einstein se imaginava num raio de luz, né? Então, a velocidade dessa estrela que ela deixa a luz para trás, é um raciocínio perfeito. É perfeito, realmente. Uhum. Mas, enfim, daí, Leandro, a minha vida foi, eu saí do interior, fiz o meu segundo grau em Colatina, me desloquei para Vitória, capital do Espírito Santo. Nesse período, claro, a luta de estudante, sempre com dificuldade grande, a família muito grande, você lutando, trabalho, estudo. Eu entrei na Faculdade de Ciências Econômicas, mas entrei por entrar, viu, Leandro? Uhum. Trabalhava, tal. Um belo dia, eu fazendo uma viagem de interior, à noite, com um colega, no veículo, lá do interior, sintonizado na Rádio Mundial, que era a nossa rádio da juventude, onde tinha os rocks e tudo mais. Legal. A ação me veio e me bateu com muita força, que o Rio de Janeiro estava ampliando as suas vagas em vários cursos, dentre eles, aí foi dando, dentre eles, a astronomia. Aquilo me bateu tão forte, cara. Uhum. Eu não sabia. Se você fizer uma análise hoje, é uma falha até nossa, mas, claro, você não tinha internet, não tinha nada, eu não tinha informações das universidades, quais os cursos que existiam. Claro, com certeza. Eu não sabia que tinha graduação na UFRJ. Uhum. Eu não sabia isso. Não, eu não acho que seja falha, não, Ormes. Era o que era a forma de você ter informação na época, entendeu? Informação Exato. Forma, então, era o que chegava para a gente, né? Exato, exatamente. Mas, Leandro, isso ocorreu o seguinte, meu caro. Eu trabalhava numa empresa agroindustrial do Banco de Desenvolvimento do Estado, num setor de contabilidade e estatística. No dia seguinte, eu cheguei para os meus diretores, estou indo embora. Eu não podia nunca dizer por quê, porque eles iam me chamar de louco. Larguei tudo da minha vida para lá, comecei contatos com o Rio de Janeiro, soube aqui das inscrições, elas iam encerrar no dia seguinte as inscrições para o vestibular. Eu me mandei, peguei um ônibus à noite, viajei a noite toda, cheguei no Rio de Janeiro, Largo de São Francisco, me inscrevi para o vestibular. Bom, daí passei numa situação razoavelmente bem colocada, né, em astronomia, para o Espírito Santo, mas quando eu tive que voltar para o Rio de Janeiro para fazer a minha inscrição na astronomia, o que aconteceu? Eu fui, não conhecia a cidade, eu não conhecia o Rio de Janeiro. A inscrição se dava na PUC, no campus da PUC. Para eu me inscrever em astronomia, eu tive que passar por onde? Na frente do planetário. Do planetário. Cara, aquilo me deu um choque, sabe? Falei, puxa vida, mas estou num planetário aqui, um planetário. Fiz a inscrição, voltei, entrei em contato, comprei para assistir a sessão naquele fim de semana. Olha só. De planetário. Mas que ano foi isso? Que ano foi isso, mais ou menos? 1973. 73, quer dizer, o planetário tinha 3 anos. Já tinha 3 anos. Tinha 3 anos. Enfim, aí assisti a sessão
e fiquei maravilhado com o que vi, não é? Claro, e aí a vida foi, nós conseguimos um curso de astronomia e tal. Quando chegou no 6º período, eu, mais maduro, Sérgio Meng, nosso digno professor, todos já nos deixou, E, ele... aliás, o Sérgio Mendes, ele tem o nosso auditório lá do Planetário, tem o nome dele, né? Ah, levou o nome dele, Levou o né? nome dele, Bela homenagem, merecido, viu? Muito merecido. Mas aí o Sérgio Meng foi convidado para ser diretor do planetário. Eu estava no 6º período de astronomia. E o Sérgio Meng me convidou, não pelos meus grandes conhecimentos de estudante, mas eu acho que mais pela minha maturidade, entendeu? Eu, claro, não era um péssimo aluno, não era um brilhante aluno, mas eu era um aluno que me Ó, você está sendo modesto. o Sérgio. Aí o Sérgio me convidou. Fui para o planetário para ser assistente. O Sérgio foi no governo do estado da Guanabara, no governo Faria Lima. O Sérgio ficou pouco tempo como diretor do planetário. Não existia cargo de astrônomo, viu, Leandro? Sérgio contava com assistentes para gerir, para executar os trabalhos de astronomia. Existe uma coisa interessante, João, assim, que isso acho que é um detalhe legal na nossa história, né? Que, quer dizer, até esse momento não tinha astrônomos no planetário. Não tinha, não tinha. Então, nós fomos para lá. O Edgar, vamos fazer assim uma homenagem ao Edgar. O Edgar foi muito importante na história do planetário, porque o Edgar, antes do Sérgio Meng, ele trabalhou na equipe do professor Miessi, que foi o primeiro diretor. Sim. Trabalhou, e se você lembra, o Leandro, naquelas épocas tinha uma certa rivalidade entre grupos do Nacional com o grupo do Valongo. Sim. E o Edgar furou esse bloqueio através de alguns contatos na Câmara e ele se integrou à equipe. Tanto é que depois o Edgar estando no planetário, o Sérgio, houve a possibilidade de mudar a direção, o Sérgio foi convidado pelo governador. Ótimo para nós. Então, vamos dizer, o diretor do planetário era gente ligada ao Valongo, que era a nossa casa. Exatamente. Sérgio, então, nos levou para lá como convidados. Ele tinha 6 assistentes para trabalhar em astronomia. Mas, o Leandro, quem se dedicava era eu e o Edgar. Os outros tiveram tempo de aprender, mexer. Porque o que era um programa de planetário do Space Master? Nós, Leandro, fazíamos o programa na íntegra. Nós só contratávamos os locutores profissionais. Eu e o Edgar operava o sistema de gravação, inserção de música, o texto, fazia todas as adaptações para depois levar a fita para rodar dentro do Space Master. Quer dizer, isso você está falando da gravação. A gravação do programa. Nessa época, só para localizar o pessoal mais novo, né? Você está falando do Space Master, que é o primeiro planetário do planetário, né? Que hoje está à exposição ali na entrada do planetário, essa é mais próxima da PUC, né? Sim. A Avenida Padre Leonel Franca. Padre Leonel Franca. Então, ali tem o pessoal que passar no planetário agora, vai encontrar ali o Space Master, que ele está ali, belo. Ele está ali. Está ali, maravilhoso, lindo lá, cara. É nosso xodó, o Space Master. Mas... E aí, assim, era tudo na mão, né? Assim, quer dizer, tudo na mão, Leandro. É isso que eu quero enfatizar. Nós fazíamos essas sessões, eu e o Edgar, praticamente nós dois. Sessões de manhã e à tarde durante a semana para as escolas. Como sempre foi assim a programação. E o programa era operado manual. Você rodava a fita, né? A fita, e aqui você ia gerando os efeitos de projeção, os movimentos, os slides, tudo manual. Cara, era brabo, porque eu e o Edgar fazíamos isso e depois eu e o Edgar fazíamos uma escala para atender cada um fim de semana. Fim de semana um, fim de semana outro. Com 5 sessões nos sábados, 5 sessões aos domingos. Caramba. E era tudo manual, Leandro, tudo manual. Eu saía de estafado, viu? Porque você tem que ficar o tempo todo concentrado no que o programa está desenvolvendo para você ir operando a mesa, não é? E foi, assim, um trabalho árduo que nós tivemos. E foi muito pesado isso. Para nós não deixarmos o planetário parar, para não atender o público nos fins de semana. Nas escolas, tudo bem que a gente estava lá na semana,
mas eu e o Edgar nos revezamos muito tempo. Então, o Edgar foi um grande batalhador no Planetário do Rio de Janeiro também, viu? Excelente. O professor Edgar também já nos deixou, né? Sim, já nos Foram duas deixou pessoas também. assim que eu Já nos adoraria deixou. conversar, Sérgio Mengue É. e o professor Edgar, que Isso, já nos deixaram. eles... Nesse período, ô Leandro, aí o que aconteceu? O Sérgio Mengue ficou pouco tempo, porque aí houve a fusão do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro. Mudanças políticas, mudou. Eu fiquei afastado uns 2 meses, mas logo me chamaram porque não tinha ninguém. E logo a seguir, depois de 2 anos, eu fiquei como diretor do Planetário. Eu continuei como assistente e depois eu fui convidado a ser diretor do Planetário. 2 anos. Fato curioso, eu também não tinha ainda astrônomos para trabalhar, Leandro. Eu contava com astrônomos ocupando cargos comissionados, função gratificada. É certo. Eu tinha 2 assessores que trabalhavam comigo e era assim que trabalhava a astronomia no planetário. Então, não tinha astrônomo no planetário. Deixaram alguns professores depois manipularem os instrumentos. Mas, enfim, eu voltei para o planetário logo e lutei para criar a profissão do astrônomo. Quando a gente tem que falar sobre a profissão do astrônomo, nós não podemos esquecer, Leandro, da participação fundamental que foi da secretária, professora Terezinha Saraiva, na época, secretária de Educação e Cultura da cidade do Rio de Janeiro, que ela nos incentivou, trabalhou para ajudar a gente criar a profissão do astrônomo. Eu fui em muitas reuniões na Secretaria de Educação tratando desse assunto. Houve um concurso, mas, claro, um concurso mais de título e entrevista, que éramos 2, eu e o Edgar. Fizemos um concurso e aí, sim, criou-se a categoria do astrônomo. Interessante essa participação da Secretaria de Educação, porque até hoje, né, ela é uma parceira muito importante do Planetário. Né? A gente faz tudo sim, na sim. Secretaria de Cultura. Nós somos da Secretaria de Cultura, né? Sim. Mas da Secretaria de Educação também, como uma grande parceira. Tanto para atender as escolas, né, os alunos das escolas, né, como os próprios professores. Sim, Quer dizer, sim. é uma parceria sim. que começou, então, já no incentivo da profissão do astrônomo. Exatamente. Agora, Leandro, foi assim um aspecto assim muito pesado e triste, que o nosso salário era deste tamanho, como astrônomo da prefeitura na época. Nós tínhamos uma carga salarial, um nível salarial abaixo dos professores do município do Rio de Janeiro. Categoria, eu acho que o Brasil sempre está devendo. Tá? A categoria de professores nunca foi valorizada. Eles ganham ainda pouco em todo o Brasil. Isso é lamentável. A nação precisa de corrigir esse desajuste, esse desequilíbrio. Mas, enfim, o astrônomo então ganhava muito pouquinho. Aí nós fomos, esse processo foi num crescente, e depois a gente começou, eu e o Edgar, começamos uma luta na Câmara Municipal para a gente poder melhorar o nosso padrão salarial. Justiça seja feito também com um grande vereador que já não está conosco mais, Maurício Azedo, um defensor intransigente da importância do astrônomo na Secretaria de Educação e Cultura da cidade do Rio de Janeiro, presente no planetário. Ele lutou, viu, Leandro, conosco, a gente sempre em reuniões, em comissões, para a gente poder melhorar, equiparar um pouco o nosso nível salarial às categorias que eram mais bem remuneradas. Sim. Fato curioso nisso também, Leandro, que uma das reuniões que eu estive, eu fui em várias reuniões no Palácio Pedro Ernesto, que é a Câmara Câmara dos Vereadores, né? Um belo dia, numa grande reunião lá com os engenheiros e arquitetos, que hoje fazemos parte da lei, teve uma reunião muito forte, né? E o presidente da CAERJ, lá dentro do Palácio Pedro Ernesto, fez um discurso muito radical, não, porque a gente não pode ficar aceitando outras categorias na nossa profissão. Veja bem, puseram agora os astrônomos. E eles nunca estão presentes. Eu, na hora, cara, eu tive um ímpeto. Presidente, como não? Está aqui 50% da categoria sendo representada nessa...
era eu e o Edgar. Edgar, você estava lá 50%, perfeito. 50%. Mas, olha, o vereador Maurício Azedo, ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, de Imprensa, membro da Academia Brasileira de Imprensa. Ele foi muito batalhador, brigando. Ele, nessa hora desse discurso, ele chegou e fez o maior discurso defendendo a importância da astronomia lá na educação. Conclusão, nós conseguimos nos integrar à lei geral. Eu me lembro, assim, muito, quando eu entrei no Planetário, que você falava muito da importância do CAERJ para a gente ir lá no CAERJ e tal, né? Eu cheguei aí algumas vezes lá no CAERJ, em reuniões, né, para representar, né? Pô, vai lá e tal, aí, levanta o dedo, fala que é do Planetário, você falava muito isso. Depois, Leandro, nós tivemos, aí foi, eu sempre nas reuniões da prefeitura, Leandro, planos de investimentos para a cidade, tinha os planos plurianuais, quadrianuais, quinquenais. Eu sempre, nas discussões que eu ia nas reuniões da prefeitura, eu sempre colocava um discurso muito forte de que o Rio de Janeiro necessita de um novo planetário, porque nós sabíamos que o nosso planetário, Leandro, abria o agendamento, se esgotava rapidamente. Não atendia a rede de ensino da cidade, não é? Então, eu brigava sempre colocando isso. E alguém até criticava, você está sonhando botar isso. Um belo dia deu certo, um belo dia aconteceu. As discussões se aprofundaram, tá? E aí, na gestão do prefeito César Maia, ficou claro isso lá, que nós precisávamos de um novo planetário. E na gestão, na administração do secretário de Ciência, Paulo Maurício Castelo Branco, criou-se uma comissão liderada pela Cecília Nader, da prefeitura, para começar a estudar a viabilidade de trazer para o Rio de Janeiro. Isso foi muito importante porque nós sensibilizamos o prefeito a conhecer o que era um grande centro de ciências, né? Quando ele fez uma viagem para a Europa, ele conheceu Helsinki. E de lá para cá, ele viu que aquilo era importante e bonito. Ele chamou a comissão, vamos discutir, dá para a gente fazer? Dá, vamos fazer no Rio de Janeiro. Assim começou o processo de implantação, né, de toda a dinâmica da Fundação Planetário e da construção do Museu do Universo, a aquisição do aniversário, tá? Tudo isso foram assim num crescente, né, num processo, num rolo compressor. Tivemos licitação internacional. Uma primeira foi cancelada. Olha o meu desespero, a minha angústia, porque eu já estava na comissão à frente da licitação internacional. E a Procuradoria do município cancelou a nossa licitação internacional porque tinha uma falha, não sei o quê. Aí o prefeito ficou meio também assim, ele achava que não dava mais tempo. Então, ele chamou a equipe numa reunião e começou a questionar tal, e aí, como é que a gente faz? E se a gente mudar todo o processo da licitação, vai dar tempo? Eu, Leandro, no afã de dá tempo, prefeito. Cara, depois saímos de lá, tem que dar tempo. Tem que dar tempo agora. Trabalhamos e fomos e fizemos a licitação internacional, né, para construir, para trazer para a cidade do Rio de Janeiro o novo aniversário, o novo planetário. Essa história foi por aí, viu, Leandro? Maravilha. Agora, vamos olha só um detalhe que eu percebo aqui. Quer dizer, quem influenciou o prefeito a conhecer o Centro de Ciências na Europa foram os cientistas da prefeitura. Você e o Edgar. Fomos nós. Que a gente sabia que ele ia fazer a tal viagem, então pegou ele lá da Rússia, acho que não sei qual era a cidade, São Petersburgo, se eu não me engano, eles levaram ele para Helsinki. E quando ele retornou ao Rio, é que ele veio, então. Claro que foi uma armação nossa rápido para sensibilizar, porque ele já estava sabendo do nosso trabalho com o Paulo Maurício, que era o secretário de Ciências, né? Ô, Leandro, mas isso também, cara, a gente teve situações muito delicadas, que uma secretária não estava apoiando essa ideia de fazer no planetário o Museu do Universo. Ela queria um outro projeto, a secretária ao qual nós éramos subordinados. Isso foi uma luta, cara. Isso foi uma luta que a gente travou. Tá?
ela queria fazer um outro projeto aí, mas como o prefeito foi sensibilizado em tudo isso, resultado, tivemos no Rio de Janeiro um novo planetário. Óbvio, quando isso aconteceu, a gente já tinha Secretaria de Cultura separada da de Educação, né? Já estava separado. Porque quando começou, né, você falou muito da Secretaria de Educação e Cultura. Então, quando começou... Sim, mas nessas épocas não, já era separado, já tinha, nós já estávamos na Secretaria de Cultura, né? O planetário já era somente da Secretaria de Cultura. Isso tudo gerou assim muitos dissabores, muitas situações duras também. E você vai lidando e vai enfrentando. A secretária uma vez me chamou, me deu uma lição lá, até mostrando, né, que eu não devia ter rompido com aquele projeto. Eu falei, mas o prefeito é que fez a autoridade, o prefeito que é a autoridade, o prefeito que nos pediu para a gente trabalhar esse projeto. Tanto foi, Leandro, que na inauguração do aniversário, quem estava na presidência do planetário era o dramaturgo Domingos Oliveira, o cineasta, dramaturgo Domingos Oliveira. E o Domingos nunca, ele chegava para mim, ele ficava chateado que a secretária exigia dele que ele tomasse a frente. Ele, não, eu não quero, a astronomia com Ormes. Cara, na inauguração do aniversário, ela fez questão, e ele me relatou, ela fez questão que eu não fosse citado o meu nome na cerimônia oficial de inauguração. Que absurdo. Mas a gente passa por cima, Leandro, a gente passa. E ele, depois da cerimônia oficial, ele chegou para mim, Ormes, eu sinto muito, mas eu não pude, teve que ser desse jeito. Eu lamento. Ele muito chateado e constrangido. Que ela exigiu que ele não falasse no meu nome na inauguração. Mas, enfim, Leandro, está aí. É um material fantástico para a cidade do Rio de Janeiro, está concluído. Né? Concluído, está lindo. Recebendo pessoas. Um tempo agora sem receber por conta da pandemia. Já está reaberto. Cara, as pessoas continuam indo ao planetário se sentindo muito felizes, famílias. E, cara, assim, esse trabalho que você fez, né, de ampliar o planetário dessa forma, cara, ele atinge hoje, porque assim, teria sido impossível para nós atingir o número de pessoas que a gente atinge hoje com a estrutura antiga. Né? A gente só consegue chamar as pessoas com o Museu do Universo, com a cúpula nova, entende? Graças aos telescópios. Eu sei que havia observação do céu, né, já desde o começo, no teatro e tal. Mas a Praça dos Telescópios consegue receber mais gente, nós temos mais equipamentos. Né? Então, o planetário ele hoje tem um alcance, né, e tem uma importância para a divulgação de astronomia que passou por isso tudo. Ô, Leandro, teve passagens interessantes que foi assim, nós estimulamos a criação. O planetário fez parte da primeira reunião ibero-americana de planetários na cidade de Puebla, no México. Eu fui, com o diretor na época era o Alexandre Kobet. Fomos na segunda reunião ibero-americana de planetários, que foi em Monterrey, no México. Sediamos a terceira reunião ibero-americana de planetários no Rio de Janeiro, culminando com a observação do eclipse total do Sol em Foz do Iguaçu. Nós organizamos tudo isso, vieram todos para o Rio, tivemos a reunião Ibero, e daqui seguimos todos para Foz do Iguaçu, numa cidadezinha, num povoado na Argentina, que fomos ver o eclipse total do Sol no ano de 2004, se eu não me engano. Enfim, eu tenho esses dados aí, mas depois a gente levanta isso. Cara, que barato. Esse eclipse de Foz é super famoso, o pessoal fala até famoso. Depois disso, daí surgiu, então, a gente fortalecer e criar a Associação Brasileira de Planetários. Eu fiquei no comando dessa Associação Brasileira por 4 anos, né? Da Associação Brasileira de Planetários. A gente criou e depois tivemos sempre as reuniões. Então, e outro evento que eu tenho orgulho de dizer, Leandro, foi o eclipse, o voo do eclipse. Eu não sei se nós temos esses arquivos. Temos. Tem várias fotos, cara, do voo do eclipse. Pô, se eu soubesse que tinha falado dele, eu tinha pego as fotos, mas deu problema no público aí que a gente coloca essas fotos do eclipse, porque em alguma transmissão, porque o eclipse de Foz do Iguaçu e o voo do eclipse foi maravilhoso. Conta a história do voo do eclipse, cara. O que foi o voo do eclipse?
O voo do Eclipse foi fantástico, cara. Nós tivemos à frente, eu e o Alexandre Kobit, que era o presidente da fundação na época, né? Era presidente do planetário, não era a fundação ainda. Ah, Diretor do planetário, não era a fundação. não era Aí, fundação, foi antes de ser fundação. não é, passou a ser fundação depois, no ano de 1992, 93, por aí. Mas aí nós falamos, vamos fazer esse projeto aqui no Rio de Janeiro? Vamos. A gente começou a contactar as empresas aéreas. E demos sorte que a VASP tinha sido adquirida pelos empresários de Brasília, estava muito recentemente adquirida. Fomos a São Paulo uma, duas vezes, convencemos, eles toparam, nos cederam um grande avião para a gente fazer toda a organização. Eu fui em São Paulo umas 4 vezes, sempre em reunião com a equipe lá da VASP, para a gente organizar como seria a observação do eclipse dentro do avião. Seria a primeira vez no Brasil, cara. Claro. Mas, vamos assim, é uma coisa, a gente sempre fala dessa observação do voo do eclipse, essa observação do eclipse feita no avião, mas, cara, a gente não sabe do trabalho que foi isso. Não sabe do trabalho que foi. É muito bom você estar contando essa história, cara. Muito legal. Estive lá, tivemos, então a gente estabeleceu que a gente mantinha uma fileira, tirava 3, mantinha uma fileira, tirava 3. Convidamos toda a sociedade científica do Brasil, estudantes, professores, alguns foram. Houve um concurso, né, que a gente estabeleceu em parceria com o Jornal o Globo. Convidamos estudantes e professores que foram no voo do Eclipse conosco. Cara, que maravilha. Acho que depois de ter organizado isso tudo, Leandro, tem partes curiosas, isso que é interessante contar, que eu fiz todo o trabalho de cálculo de rota com o comandante. Tá? Então, a gente saiu muito de madrugada do Rio de Janeiro e eu tinha 3 pontos que a gente tinha que chegar a estabelecer 3 pontos para chegar na região da sombra do eclipse. Uhum. Quando chegou primeiro, o comandante, olha, está com muito tempo. Aí ele fez um loop, entrou de novo, ainda tem tempo. Ele fez outro loop. Quando a turma que estava no salão, eu estava lá com o comandante, a turma não estava entendendo nada, que o sol mudava de posição, né? Chegou na terceira vez que ele fez o loop e falou, agora dá, porque os computadores da navegação calculam direitinho. Primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto estava entrando na sombreamento. O terceiro ponto que eu calculei, dando para ele, estava entrando no sombreamento. Mas interessante, Leandro, que isso tem um fato muito assim curioso, que ele chegou para mim, olha, é muito raro essa formação de nuvens. Eu não sei se a gente vai ficar por cima delas. Eu falei, agora não tem mais jeito. Deu o que der. Cara, nós passamos, ninguém viu, porque todo mundo estava olhando para o eclipse. Tapetão de nuvens logo abaixo do avião, a hora que a gente entrou no eclipse. Caramba, cara! Mas aquilo chegou a estremecer, sabe? Uma sensação, né? E ele mesmo, o comandante, falou, olha, é muito raro essa formação de nuvens. E a gente estava no limite da altitude do voo, porque isso tudo tinha sido calculado com antecedência, né? Eu tinha esses cálculos nas tabelas, vendo o que os americanos estavam fazendo, levando em consideração. Eu trabalhei muito nesses cálculos. Leandro, nós tínhamos, acho que, 4 minutos e 50 segundos para ficar na sombra. Eu errei de 10 segundos, cara. A gente ficou perfeito. O avião entrou, a sombra foi atropelando o avião saiu do outro lado, a gente perdeu uns 10 segundos da contemplação. Isso daí, Hormes, pô. Isso foi muito emocionante, viu? Trouxemos para todo o voo também, a imprensa geral estava. Eu tenho isso, Leandro, está no YouTube. Eu tenho uma entrevista que eu dei no canal da TV Educativa. Eu tenho no YouTube essa história toda do eclipse. Por favor, eu vou achar esse YouTube então e vou colocar. Tá em meu nome lá, Hormes Rossi. Se você vê no YouTube, tem lá o eclipse. Excelente. Eu vou botar na descrição do vídeo aqui. Eu acho que vale a pena para ver como é que foi esse projeto, né? Muito interessante. É um projeto que nos orgulhou muito, viu? Toda a comissão nossa, viu, Leandro? Claro. Porque foi a primeira vez que fizemos isso no Brasil. Tá? Primeira vez no Brasil. Interessantes, né? Eu não conheço outra história disso. Um voo comercial que tenha seguido um eclipse, eu não... No Brasil, não. Lá fora tem, né? Lá fora eles tem com frequência. Lá fora é normal. Aqui no Brasil, realmente, eu
não ocorreu. Organizado por instituição nossa, não tinha não, Leandro. Fomos os primeiros a realizar isso aqui. Fomos os primeiros. Mas o planetário ele tem uma função assim tão fundamental, né? E até muito interessante assim o fato de a secretária de Educação e Cultura da época, né, ter visto a importância de ter astrônomos, né, no planetário para colaborar exatamente com o trabalho da educação, né? Sim, sem dúvida. A gente vê hoje, é claro que hoje a gente tem umas coisas muito gritantes aí, que tem toda uma discussão de por que acontece, a coisa dos terraplanistas, né, por exemplo. Cara. Não mencionar, mas existe, né? Então você tem umas coisas desse tipo que não tem outra pessoa para combater isso, senão o astrônomo que trabalha com educação. Sem dúvida, sem dúvida. Enquanto o município do Rio de Janeiro ter isso, é um negócio muito interessante. Entendeu? Os alunos do município, né? E da cidade geral, claro que atende também as escolas particulares, é evidente. Né? Mas a gente ter isso, né, para oferecer para os estudantes é uma coisa muito boa, cara. Eu acho que coloca assim, a educação na nossa cidade no nível... Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Nós sempre fomos uma referência para planetários no Brasil, né, Leandro? A gente sempre foi o Rio de Janeiro. Sim, sempre foi, sempre fomos. E é muito legal. Hoje, você falou que teve à frente, né, da Associação Brasileira de Planetários, né? E a Associação Brasileira de Planetários hoje ela é muito bonita, sabe? Porque vários planetários trocam experiências, sabe? Sim. Sessões. Agora, na reabertura, né, o Planetário do Rio foi o primeiro, né, a reabrir. Então, a gente pôde dizer, olha só, o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente vai ter que mudar aqui e tal. É muito legal essa troca, sabe? Eu conversei com o presidente da Associação Brasileira de Planetários também, José Roberto, né? Ele falou um negócio muito legal. Às vezes o planetário lá do Sul fez uma coisa que o planetário do Nordeste aproveita, sabe? E você tem uma troca, assim, isso promove, né, uma troca no Brasil, que é muito interessante. Os planetários são muito heterogêneos, né? Ele fala isso, né? No Brasil, mas que essa troca que a ABP... Ô, Leandro, eu fazia os programas e a gente tinha o maior prazer de ceder os programas para os outros planetários. Não tinha essa coisa de propriedade. Os programas que eu escrevi na Fundação Planetária, eu sempre cedi para quem quisesse, entendeu? Então, eu me lembro que foi para Vitória, passou um bom tempo, acho que foi para Santa Catarina o programa que eu fiz. Então, eu acho que os planetários têm que estar unidos, realmente, porque é tão difícil você produzir e deixa isso aberto para quem queira, né? Quem quiser mostrar para a classe estudantil, não é mesmo? Exatamente. E uma sessão que você escreveu que cara, me encantava muito era Contemplando o Cosmos. Esse foi feito muito corrido, Leandro, foi feito corrido até para a gente inaugurar o aniversário. Inauguração, né? Cara, aquilo era lindo. Essa sessão era uma sessão assim maravilhosa e é uma sessão que assim eu pretendo ou a gente recupera, entendeu? Ou então faz alguma coisa em cima dela, porque assim ela é linda. Essa sessão tem uma sequência interessante, né? Tem uma sequência. Aquilo ali é inspirador, sabe? Assim, faz o que o planetário mais faz, que é inspirar. Né? Exatamente. E tal, e até o ponto dos motivos de eu estar querendo conversar com você, deixar gravado, né, essa entrevista e conversar com outras pessoas aqui, é fazer uma das coisas que o planetário mais tem que fazer, que é inspirar. E claro. Essa é a missão, Leandro. Essa é a missão. Na conversa com o Fernando Magalhães, ele lembrou muito das sensações que o planetário dá, né? Você entrar e você tem aquela cúpula e o cheiro, sabe? Você tem aquilo tudo. Isso de alguma forma, isso cola, não é? Naquele ânimo, sabe? Que a astronomia te dá, que torna uma experiência muito interessante. Eu tenho outro relato, um relato muito interessante, Leandro, da minha vivência de planetário. Como nós falamos, como é que surgiu a astronomia para você? E eu disse para você que não era raro todos os estudantes, os que se formam, sempre dizer da paixão pela astronomia. Mas tem um lado muito interessante de planetário, que os anos que eu convivi no planetário, tratando já de outros assuntos, pessoas que iam ao planetário falar sobre outros assuntos administrativos, relatavam assim com toda clareza a sua primeira vez que foi ao planetário.
Interessante que eu notava como é que isso fica gravado nas pessoas. Fica gravado, é muito interessante. Eles relatavam todo o episódio, né? Como chegavam, não sei o que, vi essas projeções, depois a gente fez o lanche, não sei o quê. Interessante como é que fica gravado na cabeça. Não era comum você, quer dizer, não era raro você ouvir isso de pessoas que relatavam isso com muita frequência. É verdade, o que a gente escuta muito hoje é um pai levando o filho. Ele, quando eu vim aqui, que eu tinha sua idade e tal. Exato. Cara, é muito interessante. Isso mostra como é que realmente o planetário tem uma importância fundamental na educação. Né? Sem dúvida. Apenas com o Space Master, Leandro, na época, quando eu fui logo para o planetário, você precisa de ver o afluxo de gente interessada em cursos de iniciação científica por influência da chegada do homem na Lua. Cara, era muita gente. O auditório que virou esse auditório teatral era o nosso auditório, no primeiro planetário, né, do Space Master. Uhum. Aquele auditório era constantemente cursos oferecidos de iniciação científica com a frequência fantástica. Tá? Que legal. Essas mudanças, tornou-se um teatro, enfim, tem essas mudanças na vida aí. Mas os cursos se mantiveram. O planetário continuou com os cursos e... Sim, com certeza, né? Eu quero mostrar a importância que tinha naquela época por influência da chegada do homem na Lua, que estava muito fresco, né? É verdade. Épocas, né? Então era um afluxo muito grande de gente querendo fazer cursos de iniciação científica. Imagina, o planetário ele foi criado em 70. Você estava bem naquela época. O homem falou para 69, né? 69, então, exatamente. Naquela época mesmo, devia estar fervilhando. E me parece que o Halley também, né? A passagem do Halley também foi... Também teve uma mexida muito intensa também, né? Isso. A gente sabia, a gente tinha o cuidado de dizer que não era nada daquilo que era de 2010. Teve. Cara, é muito legal, cara, muito legal. E depois chegou a fase do museu, né, dos experimentos, a luta que a gente travou, tivemos um grande apoio, um trabalho intenso que nós desenvolvemos também, Leandro, com a Viter, essa instituição Viter, que nos apoiou, botou um bom dinheiro para a gente fazer todos, que a gente já não tinha essa verba, né? Então, nós tivemos todo o apoio da Fundação Viter para realizar todos esses experimentos. Isso foi uma grande coisa que a gente conseguiu realizar também. Fechar o Museu do Universo com seus experimentos científicos. Né? Cara, muito legal. Foi exatamente foi no concurso que houve nessa formação do museu, né, que eu entrei. Entrou eu. Foi nesse período aí. Exatamente. Entrou eu, o Aylan, a Flávia Pedrosa e o Naelton. Nós entramos nesse período da transformação. Falando de curiosidade, Leandro, se eu não me engano, nós fizemos um concurso para 8, mas que foram chamados 4 e depois 4. Se eu não me engano, foi assim. Mas foi curioso nesse concurso, porque eu, na frente da direção da astronomia, estava organizando essa comissão para realizar o concurso. Procurei o nosso observatório, a nossa origem. Uhum. E não me lembro bem quem, mas eu me lembro que, Sérgio Meng, eu estou lhe convidando para você fazer parte da mesa de revisora do concurso que nós vamos realizar no planetário. E aí o Sérgio, ótimo, maravilha. No dia seguinte, o Sérgio Meng me retorna. Ormes, olha, é sobre o concurso. Eu quero te dizer o seguinte, eu não quero fazer parte da mesa examinadora, não. Eu quero fazer o concurso. Foi uma surpresa. Claro, Sérgio, está ótimo, tudo bem. O Sérgio fez o concurso. O Sérgio fez. Esse acho que foi o anterior, né? Esse acho que foi o anterior do que eu fiz. Então teve cursos anteriores, né? Teve. É curioso isso da parte do Sérgio Meng. Ele encerrou a vida dele conosco. Lamentavelmente, coitado, ele não viu a inauguração do novo planetário. Ele não chegou a ver. Não chegou a ver. Que pena, cara. Ele tá eternizado lá no nosso auditório, né? Mas também é uma pessoa fundamental. O planetário assim, tem algumas pessoas que construíram o planetário. Né? Você faz parte desse grupo. Leandro, eu quero dizer que toda vez que se pensar em homenagear alguém para a história do planetário,
jamais pode ser esquecido o professor Arnaldo Nisquier, que ele, na época do governo Negrão de Lima, ele era secretário de Ciência e Tecnologia, que o planetário foi do Estado, naquele primeiro momento era do Estado. Professor Arnaldo Nisquier, membro da Academia Brasileira de Letras, ele foi quem, no início, conseguiu, ele soube que havia uma negociação de planetários que ia para o Rio Grande do Sul, ele chegou e conseguiu fazer que desembarcasse no Rio de Janeiro de um navio que estava levando 3 planetários. Desembarcasse um para ficar no Rio de Janeiro. Ele ficou guardado no Maracanãzinho. Arnaldo, professor Arnaldo Nisquier, nunca pode ser esquecido nessa história do planetário. Uma outra pessoa que eu acho que a gente sempre tem que lembrar é o prefeito César Maia, naquela sua administração, que ele botou muito dinheiro para a gente poder fazer esse projeto aí, esse novo projeto. Ele se sensibilizou, a gente trabalhou muito, né, e fez com que ele se sensibilizasse e ele aprovou. Então, são pessoas que devem ser sempre lembrados em qualquer data comemorativa da instituição, não é mesmo? Eu acho, e o Ormes Rossi também tem que ser sempre lembrado que... A minha humilde participação dos meus 35 anos, meu caro, a gente fez, né? Eu tenho orgulho de ter feito isso, viu, Leandro? Cara, com certeza. Ormes, e eu me lembro muito dos papos com você sobre tecnologia, sobre ciência. Você sempre foi um cara muito empolgado com isso. Você sempre gostou disso, sempre gostou da coisa da ciência e os avanços científicos e tal, sempre foi muito antenado. E eu acho que isso te impulsionava também para trabalhar no planetário. Sim. Agora, uma coisa que assim, ouvindo essa tua história, cara, eu fico pensando que aquela sua faculdade de economia, lá, né, Ah, essa experiência que você teve lá na indústria, né, do agronegócio, né, e tal, sim. isso aí te deu uma cancha também para você desempenhar todo esse papel que você precisou no planetário. Porque se você tivesse chegado no planetário talvez só com astronomia, talvez você tivesse tido mais dificuldade, não É é? verdade, é verdade. Pode ter tido uma ajuda, né, uma influênciazinha assim, no processo de gerir, de comandar. É verdade. Exatamente, que é uma coisa fundamental, a gente precisa disso, né? É, A ciência tem isso, a ciência é uma atividade que precisa de gestão, né? Você precisa de... sem dúvida, sem dúvida. A ciência e a educação científica também. E, Ormes, cara, eu te agradeço demais, cara, você contar essas histórias. Eu fico feliz da gente estar podendo registrar um pouquinho dessas histórias do planetário aqui nesse aniversário de 50 anos, tá? Dos 50 anos, né? Isso, exatamente, 50 anos, né? 50 anos. É, Um jovem senhor. O Fernando Vieira também, que teve lá no Planetário durante muito tempo, também foi a outra sim, que tem sempre que ser lembrado. Domingos Bulgarelli também. sim, sim, sim. E, cara, assim, tem um grupo de pessoas a que o Planetário vai ser eternamente grato. Tanto o Planetário como instituição, como as pessoas que trabalham hoje no Planetário. Eu sou grato a você, cara, não só pelo que você fez pela profissão, né? Porque se todos os astrônomos que estão lá hoje estão gratos a vocês que construíram essa possibilidade. Sim, sim, Mas, claro. cara, eu te agradeço por tudo que eu aprendi com você, não só de astronomia, mas também com relação a como fazer a divulgação científica e também com relação à gestão, a como administrar as coisas, como melhor gerir grupos e gerir questões institucionais que você sempre fez com tanto carinho, cara, e você deixou um ensinamento lá no planetário muito, muito forte. E é um ensinamento perene, cara, um ensinamento eterno que está lá. Tá? Cara, eu te agradeço muito, muito bom falar com você, Ormes. Muito bom. Ah, Leandro, um prazer, viu, Leandro, falar com você. E eu espero, Leandro, que a gente sempre busque a unidade da nossa equipe, dos nossos profissionais. Leandro, fica os meus agradecimentos. Eu tive o maior prazer de conversar e relatar um pouco dessas curiosidades do que aconteceu na nossa vida aí. Foram esses 35 anos de planetário, né? Foi a minha vida, foi a minha vida. Muito obrigado, viu, Leandro? Os meus agradecimentos, viu? Ormes, eu te agradeço, cara. Bons céus para você sempre, cara. Que você continue essa simpatia aí, esse cara forte aí, vigoroso, que levou tanto o planetário, que colocou o planetário aonde ele está hoje.
com toda essa tua garra aí, esse teu ânimo. Orbis, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Um abraço, Leandro. Muito obrigado, hein? Tchau.